Conta um pouquinho pra gente como foi novamente a tua experiência aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então, voltar é sempre muito especial, né? Morar em LA, que é uma cidade que muita gente de todo lugar do mundo, eu vim do Rio Grande do Sul, descobri que é um dos maiores tesouros que eu tenho na minha vida. Eu não sei se é coisa do destino, mas todo mundo que eu me envolvi até aqui foi super bacana comigo e vocês não foram diferentes. Obrigado por me receber, foi muito bacana e espero voltar mais vezes. Com certeza, muito obrigada, a gente que agradece. Valeu. Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz Calil. Bem-vindos ao segundo vídeo dessa série que eu tô fazendo, dividindo com vocês a experiência de como foi eu, um artista independente, marcar uma turnê de mais de 25 datas entre Estados Unidos, Argentina e Brasil. Nesse episódio eu vou dividir com vocês como que eu consegui ir para a Argentina pela primeira vez, fazer 2 workshops sold out em Buenos Aires e depois também o giro que eu fiz no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a minha terra, né? Então vamos começar como que rolou o lance da Argentina. Lembra que eu falei no último vídeo do lance de eu saber que tem pessoas que gostam do meu trabalho e pessoas do business também, guitarristas ou gente que tem escola de música que sabe quem eu sou? Então é tudo esse lance da carreira de música, é muito do lance de ligar os pontos. Eu fiz uma pesquisa de alguns guitarristas em Buenos Aires e perguntei pro meu amigo Marcelo Rosa. Ele falou, cara, quando eu fui pra Argentina eu toquei com Tchau e Fernandes. E aí eu fui procurar os vídeos do cara e eu, meu Deus do céu. E eu não acreditei no que eu vi, assim. Eu, cara, mandei uma mensagem pra ele e falei, meu, olha só, eu tô fazendo uma turnê aí na América do Sul, eu nunca fui pra Argentina, eu tô ligado que tem muita gente do YouTube, Facebook, Instagram que me acompanha da Argentina, então o que tu acha da gente fazer um evento junto? Então, basicamente eu mandei a mensagem pro Tchau e a gente trocou essa ideia, levantou os custos, meu, vamos fazer, tá legal, é isso aí, fechou pra todo mundo. Aí marquei, a gente começou a divulgar e em 2 dias a gente vendeu todos os ingressos. O Tchau fez um baita corre porque ele tem vários alunos, todo mundo conhece ele em Buenos Aires e uma galera também queria me ver. Então isso foi uma coisa muito massa porque o pessoal lá na Argentina, eles têm um respeito muito grande pela música brasileira e eles têm músicos incríveis também, as pessoas são muito... Eu sempre digo que o lance da América do Sul, cara, principalmente, né, eu vivo mais, passo mais tempo no Rio Grande do Sul quando venho e eu vejo que eu consigo sentir muito as pessoas, mais elas vivas e apaixonadas pelo negócio, porque eu acho que às vezes nos Estados Unidos talvez ocorra uma falta de balanço entre o negócio artístico e o business, que o pessoal meio que se perde, assim, pelo menos das pessoas que eu conheço, que eu trato, eu vejo que às vezes na América do Sul a galera também que vai nos eventos é muito apaixonada pelo lance, isso contagia, que tu começa a fazer o bagulho cada vez mais e mais de verdade e pelo intuito realmente de inspirar as pessoas e trazer algo para uma comunidade. No caso, eu sempre falo isso no workshop, sempre as pessoas me perguntam, Luiz, qual é o teu objetivo, qual é o teu sonho? O meu sonho é ser o futuro da coisa que eu mais amo na vida, que é o metal. E na estrada, o mais legal, cara, é quando eu encontro a gurizada de tipo 15, 14 anos tocando um absurdo e tentando ter uma carreira e vem pra falar que de alguma forma ou outra eu sou responsável por alguma inspiração, né, na parte artística deles. Ah, meteu até a frasezinha do caralho, velho, muito massa. Obrigado, velho. Caralho. Depois já fui pro Rio Grande do Sul, já comecei em Pelotas, onde o meu grande amigo Matt Toffler, um dos melhores bateras que eu já vi também, o cara que até a gente fez um som junto na casa dele, a dona Yara nos recebeu lá, o William, o irmão dele, o pessoal da CD House, que eu toquei ano passado, também me recebeu de novo. E um lance muito louco também é que às vezes o pessoal vê, tipo, pô, 25 datas, o cara tem sorte, né? Meu, pra marcar 25, tu tem que falar com 200 negros. Tá o dia inteiro, tipo, meu, mandando e-mail e começar 3, 4, 5 meses antes a fazer a negociação, porque todas as pessoas têm compromissos, as datas têm que fechar. Então tu tem que achar um balanço muito grande pra no final tudo fechar e também tu saber trabalhar bastante a tua marca a ponto de fazer as pessoas no final do workshop e comprar tua camiseta, comprar o teu CD, comprar tua tablatura, comprar o teu curso, no caso que eu vou lançar agora. Então tem tudo isso, é muita coisa, às vezes tipo, é muito estressante, mas no final, cara, sempre quando eu pego a guitarra e eu tô tocando ali, eu começava o workshop com a Breathless, né? Então, tipo, cara, eu começava ali com aquele som, eu, meu, que do caralho que eu faço isso. Então tudo paga, velho. Estamos aqui, ó, a caminho de Santa Maria, ó o pai aí. O workshop ontem foi um sucesso. Mas uma das memórias mais legais que eu tenho quando eu venho aqui, né, essa já é a segunda vez que eu faço esse tipo de giro aqui no Rio Grande do Sul. O que eu faço assim, o meu pai pega o carro dele aqui em Bagé, a gente sai e vai cidade por cidade, eu e ele faz a contabilidade, porque ele trabalha com loja, né?
ele faz a contabilidade comigo e aí depois ele, vendeu tanto aqui, vendeu tanto ali. E realmente nas datas com ele vende mais. e é muito engraçado, assim, porque eu passo o ano inteiro longe dele, né? E esse ano fazia 11 meses que eu não via o meu pai e minha mãe. Todo evento que eu faço, eu tô tocando, assim, daqui a pouco eu tô falando. E aí quando eu falo dele, assim, ele tá ali do lado, eu só vejo as lagriminhas correndo, assim, ele chorando. Então isso é uma coisa muito massa, porque é muito de verdade, cara. Eu vejo que ele apoia mesmo, ele se orgulha, porque ele não escuta heavy metal, mas ele fala, tia, aquele teu solo lá, que loucura, meu filho. E ele fala, essa melodia aí é um troço incrível. Então eu tava fazendo workshop e tal, eu abro uma pergunta sempre, eu nunca vou me esquecer que teve um cara que falou assim, olha que história louca, eu também sou de Bagé, moro aqui, e há anos atrás, a minha avó, que não gosta de heavy metal, comprou um CD teu pra me dar de presente, e aí eu ouvi e te sigo desde então. Eu falei, que massa. Fora várias das outras coisas, teve criança de 8 anos que veio também, na escola do meu brother Yuri Malta. Aí depois disso eu fui visitar o meu brother Bruno Melo, o cara que de novo abriu as portas da casa dele pra mim a segunda vez já. Fala galera, tô em Criciúma, hoje é dia 26 de novembro, cheguei aqui 5 da manhã, já fui pro hotel. Então a gente está montando aqui já faz umas 2 horas, eu trouxe o Bunny da ESP, também trouxe o merchandising ali. Então vocês podem ver que ali tá aqui, a gente está passando o som, tem tudo para ser bem massa. E agora, no próximo episódio, eu vou contar pra vocês como que foi ir pra tantos lugares que eu nunca tinha ido na minha vida. Fui pra Fortaleza, toquei em Santo André, Minas Gerais, Poços de Caldas. Então, fiquem ligados aí no próximo episódio que vou trazer mais histórias pra vocês. Abraço e comenta aqui o que vocês acharam. Tamo junto!